Lição número 269. A minha visão é dirigida para contemplar a face de Cristo. Peço-te que abençoes a minha vista neste dia. Ela é o meio que escolheste para vir a ser o caminho para mostrar-me os meus equívocos e fazer com que eu olhe para o que está além. A mim é dado encontrar uma nova percepção através do guia que me deste e através de suas lições ultrapassar a percepção e retornar à verdade. Peço a ilusão que transcende todas as ilusões que eu fiz. Hoje escolho ver um mundo perdoado, no qual todos me mostram a face de Cristo e ensinam-me que aquilo que contemplo pertence a mim. Nada existe exceto o teu Filho Santo. Hoje, a nossa visão é de fato abençoada. Compartilhamos uma só visão ao contemplarmos a face daquele que é o nosso ser. Somos um graças àquele que é o Filho de Deus, aquele que é a nossa própria identidade. Vamos começar falando que tem uma diferença entre ver e enxergar, entre visão e percepção. Enxergar é perceber, é olhar para uma bola e perceber ali uma bola. É olhar as formas e perceber as formas, as imagens, né? Eu percebo o banco, eu percebo o sofá, eu percebo a mesa, a televisão, o celular, as pessoas, os animais, entende? E provavelmente, se estivermos aqui sentados juntos, o que vamos enxergar na nossa frente vai ser a mesma coisa. Mas você já viu que de um mesmo cenário, de um mesmo acontecimento, de uma mesma história ou de um mesmo livro, as pessoas contam coisas diferentes? Então, é aí que entra a visão. A visão, em suma, é diferente para cada um, porque ela é a interpretação do nosso sistema de pensamento. Ou seja, eu enxergo as imagens, mas vejo o que estou pensando. Eu vejo sobre elas o que eu estou pensando. É por isso que de um acidente onde tem ali 4 testemunhas, né, 4 pessoas que enxergaram aquele acidente, cada uma delas contam versões diferentes sobre aquele acontecimento, porque o que veem é sempre baseado no seu conjunto de crenças. É por isso que lá na Bíblia até fala, assim como ele pensa, ele vê, ele é. Essa lição, ela não está falando sobre o enxergar, sobre perceber as formas, as imagens, mas está falando da visão, que é o quê? É a interpretação que eu faço sobre as imagens. Ela está falando dessa projeção do sistema de pensamento sobre o que nós estamos percebendo. A visão é então pensar. Pensar é ver, ver é pensar. Eu vejo o que eu penso. Eu vejo o sistema de pensamento que o observador da consciência decidiu se alinhar, decidiu se identificar. Então perceba que pensar é ser, pensar é se identificar, é se tornar. E isso então não é a Bruna que faz, não são os personagens aí no mundo que faz, mas é o observador da consciência. Quem pensa é a consciência e não nós no mundo. O nós no mundo, esse eu aqui, né, esse você aí, é o pensamento da consciência. Então, quando lemos aqui esse título, onde Jesus diz: a minha visão é dirigida para contemplar a face de Cristo, o que ele está dizendo? Do que ele está falando? Ele está dizendo: o meu pensar,
o meu sistema de pensamento, a minha identificação, o meu ser é dirigido para contemplar, para ver a face de Cristo. Não é para ver ilusões. Não é para ver um sistema de pensamento ilusório que não tem significado algum, mas é para ver a face de Cristo, é para ver Cristo, a verdade, a criação, a extensão de Deus, para ver o que é. Ele está dizendo exatamente isso que eu já expliquei. Não importa o que os olhos enxergam, não importa as formas, as imagens que você enxerga. Você vai ver o que se identificar, né? Você só vai ver o que é. E o convite aqui nessa lição é a identificação do observador da consciência com a mentalidade certa, com o pensamento de Deus, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, que é essa mentalidade de Deus, é o caminho, é o meio que nos mostra os nossos equívocos, ou seja, que mostra a ilusão como ilusão e a realidade como realidade. O Espírito Santo é o que nos leva além do sistema de pensamento da separação. O Espírito Santo é o meio que nos leva a ver no mundo o céu, o Cristo, porque se identificar com Ele é pensar como Deus pensa. E pensar como Deus pensa nos faz ver o que Deus vê, que é Cristo, que é a sua perfeita criação, a sua própria extensão. Então, o que a lição está dizendo para o observador hoje é: foca na verdade. Se alinha à mentalidade certa, ao Espírito Santo, porque é só isso que vai te fazer ver um mundo abençoado, porque é isso que vai te fazer ver a face de Cristo sobre qualquer imagem. É ter uma visão abençoada, que é o Espírito Santo, que é pensar como Deus pensa. E isso na prática é muito simples. É realmente não se equivocar, não se confundir com os pensamentos, com as formas, com o corpo, com os limites. É simplesmente ter certeza na totalidade, confiar no nada real foi ameaçado. Se a sua convicção é Deus, é a totalidade, desse lugar, dessa certeza, você só vê isso. Você tem e é a visão de Cristo e estende essa visão a todas as coisas. Diante de qualquer pensamento de limitação, de falta, de fraqueza, de separação, você olha para isso certo de que é só uma ideia sem significado. Não é nada, não é a realidade. É por isso que tudo depende da sua certeza na totalidade, como falamos já na lição anterior, né? Tudo depende na sua certeza em que não há separação. Se há certeza, se há convicção na totalidade, em Deus, então não tem mais nada. Só há Deus, só há a totalidade. E o que se vê em todas as coisas, em cada situação, é Cristo. Isso é ir além, né? O Espírito Santo é o meio pela qual vamos além e retornamos à verdade. E esse é o convite hoje, né? Essa identificação do observador com o Espírito Santo. É manter a verdade na mente.